Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro que você esteja aí a desfrutar da melhor noite da tua vida. Estamos aqui mais uma vez com a nossa programação diária, que é o teu programa, o nosso programa, o programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense, que vai ao ar todas as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas aqui na Rádio Bicuda FM 98.7. E lembrando a nossa audiência que você também pode sintonizar nossa programação através da internet. Anote o endereço para que você possa passar para os teus amigos, teus parentes, os teus colegas. Anote o endereço www.radiobicuda.com. Temos também o nosso aplicativo exclusivo, ao qual você pode baixar lá no Play Store. Digite na busca Rádio Bicuda FM, baixe o nosso aplicativo e você poderá ouvir essa programação em qualquer lugar do planeta. Estamos aqui hoje para encerrar a programação dessa semana com um tema maravilhoso, que tem por título A Loucura de Deus. Tremendo tema. Paulo, escrevendo uma das suas cartas às igrejas que ele fundou, ele escreve da seguinte forma: que aprove a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Porque o que estamos falando aqui no decorrer desta semana, no decorrer deste mês, é uma loucura para muitos. É uma loucura dizer que o diabo já foi destruído, pois sobre a terra estamos vendo muita maldade. Isso não é o diabo? Não, isso não é o diabo. E nós temos explicação acerca disso. Porque o diabo, ele já foi destruído. Em sua carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo dá a sentença acerca da destruição deste ser. Também informamos, outra loucura linda, que você nunca pecou. Você sabia que você nunca pecou? Pois é, você nasceu depois da cruz do Calvário. E após a cruz do Calvário, todos aqueles que nascem depois desse sacrifício, nascem perfeitos, nascem completos, sem ruga e sem mancha. É o que diz o Evangelho. Mas você vai entender melhor tudo isso que estamos falando nessa abertura, acompanhando a nossa programação, acompanhando esse tema tremendo. De imediato, te peço aí para que você busque uma Bíblia, para que possa conferir as evidências que iremos trazer aqui. São muitas e variadas evidências, a qual situará você acerca deste tema, a loucura de Deus. Vamos ouvir uma bela canção enquanto você se acomoda aí para poder ouvir esse tema precioso. Não saia daí, porque já já voltamos. A tua força, o teu poder, o teu espírito presente, a tua vontade, o teu querer, a tua mente e meu pensar. Com a tua paz eu posso descansar, declarando com meus lábios em confissão que sou mais que vencedor. Em mim eu vejo a tua face, a tua força, o teu poder, o teu espírito presente, tua vontade, o teu querer, a tua mente e meu pensar. Com a tua paz eu posso descansar, declarando com meus lábios em confissão que sou mais que vencedor.
está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai, Deus de amor, meu Senhor. Qualquer situação, tudo está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai, Deus de amor, meu Senhor. Está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai, Deus de amor, meu Senhor. Qualquer situação, tudo está bem, tudo está bem. Tu és santo e fiel, Rei da terra, Rei dos céus. És o Deus da minha vida, o meu Pai. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você.
Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. O estudo dessa semana tem por prioridade desvendar mistérios que para muitos são loucuras. O mundo caiu em um período de estagnação em aproximadamente 2000 anos no tocante ao conhecimento das coisas de Deus. Ao ouvir as palavras inefáveis, as riquezas insondáveis deste evangelho, as tem como coisas absurdas. O ensinamento doutrinal que fomos submetidos se estabeleceu como sendo verdades únicas, e por falta de conhecimento, nos permitimos ser guiados como ovelhas mudas que são levadas ao matadouro. Recorde-se que Paulo, em sua carta aos Coríntios, já advertia: a letra mata. Vamos então à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o verso 6. Vamos ver essa advertência maravilhosa que Paulo faz para a igreja de Corinto. Ele diz da seguinte forma: o qual a si mesmo nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, não da lei, mas sim do Espírito. Porque o que diz o verso aí? Porque a letra, ela mata, mas o Espírito é o que vivifica. Porém, abençoados, nós temos que nos ater que isso era profético, pois Paulo, quando se despedia da igreja de Éfeso, ele alertava que esse período um dia chegaria. Isso está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler o verso 29 e o verso 30. Vamos ver aí a advertência do apóstolo Paulo, falando acerca de sua saída desse plano terrestre. Ele diz assim: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens. Preste bem atenção, ele não estava falando que entraria um demônio na igreja, ele não está falando que entraria o diabo, ele está sendo muito bem claro: surgirão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Enquanto Paulo esteve presente no meio da igreja, ele corrigia, ele a defendia. Porém, com sua partida iminente, o apóstolo prevê que dias terríveis viriam para a amada do Senhor. Abençoados, falar coisas perversas ou pervertidas, como citam algumas versões bíblicas, significa mudar uma verdade. Não quer dizer que vai subir num púlpito, xingar palavrão ou falar coisas feias. Não, é conduzir a quem escuta aquilo que se está falando a um caminho diferente do qual o apóstolo Paulo havia ensinado. Escrevendo à igreja de Tessalônica, Paulo chama essa perversão, ou seja, esse extravio da doutrina, de apostasia. Vejamos então o que diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos buscar aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Preste bem atenção o que diz aí: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Ou seja, não mude a forma que eu ensinei a vocês de entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito. Quando Paulo fala espírito, ele está falando uma forma de ensino. Quer por palavra, ou seja, uma pregação, ou quer por epístola, uma carta, como que se fosse de nós. E o que viria escrito nessas cartas? Como temos várias depois que Paulo escreveu suas 14 epístolas. Preste bem atenção. O que diriam essas cartas? Que o dia de Cristo estaria perto. E Paulo fala:
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, ou seja, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 e 3. Esse termo apostasia significa apartar-se de algo, e no assunto que nós estamos tratando aqui, fala a respeito de apartar-se do evangelho que era ensinado pelo apóstolo. Ele sente que sua morte está próxima, e nos versos a seguir, ele recorda a igreja dos seus conselhos e dá uma sentença: enquanto eu estiver aqui, impedirei que tais coisas aconteçam, mas assim que eu me ausentar, isso irá se manifestar. É o verso 5 e o verso 6 desta mesma carta de 2 Tessalonicenses. Veja o que diz: não vos lembrais estas coisas que vos dizia, quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o apóstolo estava ali, ele detinha o avanço da apostasia, ele detinha o avanço das doutrinas legalistas dentro da igreja. Porém, quando ele saísse de cena, isso tomaria conta da igreja, como veio a ocorrer. O segundo ponto que temos a alertar sobre esse assunto é que viria uma loucura e nos traria a salvação. Veja só, o evangelho apresentado por Paulo, ele vinha na contramão de tudo aquilo que já estava estabelecido por Pedro e os demais. Por aproximadamente 26 a 30 anos, a igreja primitiva vinha sendo controlada por esses homens, e o que eles ditavam era a lei, e ai daqueles que o desafiassem. Paulo ele foi achincalhado, Paulo foi odiado, Paulo foi acusado, porque ele pregava uma doutrina diferente. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 11, ele cita algo bem simples. Ele fala assim: olha, quisera eu suportar-me um pouco, suporte aí a minha loucura, suportai-me um pouquinho, porque o que eu vou dizer para vocês parece algo diferente, e era diferente. Parece algo que é loucura, vamos dizer assim. E ele vinha trazendo, mostrando que a igreja não estava mais em pecado, que a igreja estava livre do diabo, que a igreja estava livre da lei de Moisés. Então, por conta disso, o apóstolo Paulo ele sofreu muitas perseguições. Vamos ver em Atos capítulo 24, um dos títulos que o apóstolo Paulo recebeu por poder trazer essa doutrina diferente que já havia sido estabelecida pelos apóstolos. Atos capítulo 24, verso 5 diz assim: temos achado que este homem é uma peste. Olha só como é que classificavam o apóstolo Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Paulo então recebe aí a alcunha de ser uma peste. Em Atos 24, no verso 14, nesse mesmo capítulo, vá ao verso 14, ele também foi classificado por fundar uma seita. Veja o que diz o verso: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então veja que Paulo foi acusado de ter fundado uma seita. Muitas das vezes ele também foi expulso de cidades por pregar esse evangelho. Em Atos, no capítulo 13, volte uma página aí, no verso 50, veja só o que ocorreu com ele. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição, ou seja, pessoas da alta sociedade, e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Paulo também foi apedrejado e quase o mataram por propagar o evangelho da incircuncisão. Isso está relatado em Atos capítulo 14, verso 19. É só virar uma folha aí. Veja só o que diz. Chegaram, porém, alguns judeus da Antioquia e de Íconio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que esse estivesse morto. Porém, aprouve a Deus escolher a esse homem
para comunicar as suas verdades e mudar o rumo da história. Atos 13, verso 47 diz assim: porque o Senhor assim me mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Note bem, abençoados, essa observação. Paulo foi escolhido para ir aos gentios e não para o povo judeu. Portanto, o assunto é conosco. Eu e você estamos num continente latino-americano. Nós não nascemos em Israel, nós não nascemos na Palestina, nós não somos judeus. Abençoados, esse evangelho trazido por Paulo foi exclusivamente para o povo gentil. Vejamos então alguns pontos da loucura que esse homem comunicava a todos. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, de imediato traz o alerta: o que eu tenho para vos dizer soará como algo insano, porém esta loucura será para vós salvação. Primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios, capítulo 1, verso 21. Veja o que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar a quem, abençoados? Como está escrito aí na sua Bíblia? Aprove a Deus salvar aos crentes, salvar aos crentes, pela loucura da pregação. Que salvação é essa que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja? Como um crente necessita ainda ser salvo aos olhos naturais, isso está fora de contexto. Se já é crente, está salvo, correto? Não, abençoado. O mundo não pôde conhecer a Deus mediante a sabedoria que ele estabeleceu para aquele tempo presente, ou seja, a lei de Moisés. Se não conheces a Deus em sua plenitude, você necessita de salvação. Nesse momento, nós vamos fazer um pequeno intervalo para a divulgação das nossas mídias sociais. Não saia daí, porque já voltamos com esse maravilhoso estudo intitulado A Loucura de Deus. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará a sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM.
o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí, abençoado. Você está sintonizado em 98.7 FM, escutando o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense que está aqui na Rádio Bicuda, de segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Me fugiu falar aqui no princípio do programa que às quartas-feiras estamos logo após o futebol. É isso aí. Você sintoniza aí o futebol, desfruta um pouco aí do futebol, torce pelo seu clube e logo depois sintoniza o programa Pare e Pense para se inteirar acerca do conhecimento da graça de Deus. Estamos aqui hoje com um tema maravilhoso que tem por título A Loucura de Deus. Estamos te explicando aqui que o mundo não pôde conhecer a Deus mediante a lei de Moisés. Aprove então a Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Vamos então à continuidade desse maravilhoso estudo. Por que você necessita de salvação? Preste bem atenção no terceiro ponto desse estudo. Você necessita de salvação porque a lei, ela nunca aperfeiçoou a nada. Vamos à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 19. Veja que revelação tremenda. Preste bem atenção, abençoados. Pois a lei nunca aperfeiçoou a nada ou a ninguém, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. É o que está descrito na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 7, verso 19. A lei nunca justificou a ninguém, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Por isso era necessário que o pacto fosse mudado. Esta lei, abençoado, ela anula o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Por quê? Ela te apresenta imperfeito, é uma lei que te traz condenação. Estar submetido a esses mandamentos te coloca em cadeias. Paulo se manifestou para nos salvar deste pacto, com a loucura da pregação que ele trazia, pois a lei tinha defeitos, e seus defeitos impedem ao crente conhecer a Deus. Veja o que diz nessa mesma carta, no capítulo 8, o verso 7, diz assim: pois se aquela primeira aliança, ou seja, a lei de Moisés, tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para uma segunda, que é o estabelecimento do advento da graça. A carta aos Hebreus, abençoados, ela nos revela a necessidade que temos de abandonar esta aliança e seguirmos a uma perfeição. O apóstolo explica que esse pacto era uma sombra dos bens que viriam. Isso está descrito em Hebreus mesmo. Só mude aí algumas páginas. Veja o capítulo 10 e o verso 1, como Paulo descreve. Diz assim: porque a lei tendo a sombra dos bens vindouros... Alô? Vou repetir. Porque a lei tendo a sombra dos bens vindouros, era uma sombra, não a imagem real das coisas. Nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente, a cada ano fazer perfeitos aqueles que assim se acercam. Pode um pacto com defeito, que nunca pôde nos aperfeiçoar, mostrar a verdade de Deus, abençoados? Uma sombra nunca te dará um parâmetro igualitário daquilo que você pode ver. Quer ver um exemplo? Pare aí, abençoado, em um determinado ponto do sol e veja a sua sombra. Com o passar das horas, essa imagem que poderia estar com 20 centímetros, em outro momento ela terá 2 metros. Essa sombra se move o tempo todo. Portanto, ela não pode mostrar o teu tamanho real. No capítulo 9 dessa carta, o apóstolo Paulo cita que todos os rituais, sacrifícios, ordenanças, lavamentos, batismo, tudo isso era símbolo para o tempo presente.
E o mais contundente nessa afirmação é que diz assim: não te pode colocar em limpa consciência. Por mais que você se esforce nessas práticas, sempre você se encontrará em débito com Deus. Quer ver só? Veja aí o que diz em Hebreus capítulo 9, o verso 9 e o verso 11. Diz assim, o qual é símbolo para o tempo presente. Alô, é símbolo. Se é símbolo, não é algo que é igual. Segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem fazer perfeito quanto à consciência a quem pratica este culto, já que consiste somente de comida, bebida, diversas abluções e ordenanças para a carne, impostas até o tempo de reformar as coisas. Ou seja, abençoados, todos esses rituais, tudo aquilo que foi apresentado para a lei de Moisés, tinha um tempo para se extinguir, tinha um tempo para acabar, e Paulo era o responsável por trazer o novo pacto para acabar com todo esse simbolismo. Por quê? Porque esse sempre deixava você em má consciência. Da mesma forma é você que frequenta um local chamado igreja. Você vai lá, louva a Deus, canta, sai dali satisfeito, feliz da vida, vai para casa. Quando chega em casa, joelha antes de dormir, aí você começa a pedir perdão de pecado. Peraí, você não acabou de sair do culto? Você não acabou de sair da igreja? Por que você tem que joelhar e pedir perdão de pecado? Porque você está em má consciência. Essa lei nunca pôde deixar você em limpa consciência. Paulo, abençoados, foi o reformador de todas as coisas. Sua mensagem, sua linguagem, o conteúdo de suas pregações tem por objetivo salvar o crente de todos esses rituais e simbolismo. O evangelho apresentado por esse homem é um evangelho libertador. Observem que até os dias de hoje encontramos tudo isso dentro dos lugares chamados de igrejas cristãs. São crentes judaizados, mesclaram os dois pactos e deram ao povo para comer. Por isso, quando anunciamos essas verdades ao mundo, nos chamam de loucos. Por exemplo, como é que pode dizer que o diabo não existe? Como é que pode dizer que eu não sou pecador? Eu tenho que pagar o preço, eu vou jejuar, preciso consagrar, tenho que me batizar, vou subir ao monte, vou para a vigília, tenho que sacrificar o meu corpo em servidão. Abençoados, tudo isso é símbolos. Por isso, o mundo não pôde conhecer a Deus, como Paulo fala no princípio que apresentamos esse estudo. Vamos ver o ponto que encerra esse estudo? Eles não puderam conhecer a Deus. A carta de Paulo enviada aos Gálatas traz uma explicação detalhada de como um crente não pode conhecer a Deus por intermédio da lei. Vamos ver essa evidência? Gálatas capítulo 3, o verso 21 e o verso 22 diz assim: logo a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Muitos se assustam quando a gente fala, que a lei já foi cumprida. Não, a lei está aí, peraí. Não, que não pode negar, porque a lei faz parte da Bíblia. Mas aí, presta atenção, olha o que o verso diz. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum é a resposta. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido então pela lei. Mas a Escritura, a lei de Moisés, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Quando o apóstolo cita a Escritura, ele não está se referindo à Bíblia toda, abençoado. Ele está dizendo acerca da lei. Ele está falando dos 613 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. Somos então contra essa lei? De forma alguma. Porém, essa lei nunca me apresentou injustiça diante de Deus. Já a promessa dada por meio do sacrifício de Cristo na cruz me diz que basta que eu creia, eu não preciso fazer mais nada, porque o derramamento de sangue, a humilhação, o vitupério sofrido naquele Calvário, ele não foi em vão. O verso a seguir que iremos ler é uma das célebres loucuras ditas por Paulo para os que o ouviam. Gálatas 3, do verso 23 ao verso 25. Veja só o que diz aí. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia se manifestar. Preste bem atenção. Paulo está dizendo que antes que viesse a fé, mas não existia fé naquela época?
Claro que sim, porém ele está citando aqui que haveria uma outra fé de se manifestar. Olha a conclusão do verso. De maneira que a lei foi o nosso aio, ou seja, o tutor, para levar-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas vindo a fé, e essa fé doutrinal, essa fé não é uma fé prática, já não estamos mais debaixo de aio. Nós temos hoje um Pai, não precisamos mais de tutor. Transportemos nossa mente para o passado, abençoados. E imaginemos aí o assombro de todos quando Paulo cita: vocês não vivem em fé. A fé que eu estou apresentando a vocês, ela nunca havia se manifestado. Até Cristo subir na cruz do Calvário e sacrificar por nós, todos, sem exceção, viviam por obras. E mais, eles estavam órfãos e sem destinos. A lei foi uma tutela para apresentar a vocês seu verdadeiro Pai. Esta fé ninguém a tinha, somente Paulo a possuía. Os demais que estavam ali, eles praticavam uma fé chamada fé prática, que era para ressuscitar mortos, fazer aleijado andar, dar vista a cegos e tantos milagres. A fé que o apóstolo Paulo se refere é a ciência de Deus, que usa para tornar as suas verdades em uma fé doutrinal. É a fé na qual devemos apenas crer, sem fazer absolutamente nada. Você é alcançado por esta graça. Veja o que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ver aí? Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio do quê? De você levantar a mão, de você aceitar Jesus, como os crentes chamam aí, os abençoados para ir. Não, vamos lá na igreja lá. Você chega lá, senta no culto lá, geralmente vai para o último banco para não passar vergonha, mas sempre te acham lá. Quem quer aceitar Jesus aqui? Levanta sua mão. Não. Aí está escrito que você foi salvo por meio da fé. E a conclusão do verso é bem clara. Isso não vem de vós, não é o teu esforço, é um dom de Deus. Isso foi te dado gratuitamente. É o que está descrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Qual é a conclusão que chegamos? As pessoas não conheceram a Deus por intermédio da lei. E aí se faz necessário um pouco de loucura. E é esta loucura que nós estamos semeando por todo o mundo. Você por acaso já viu um louco triste? Geralmente um louco é feliz, está sempre sorrindo, pulando no meio da rua, verdade ou não é? Porque ele não tem preocupação, ele não vive em insensatez. Assim somos nós somos loucos felizes, nada nos preocupa. Apodere-se desta loucura, abençoado, e desfrute de uma vida abundante. Hoje você não precisa de um aio para poder chegar a Deus. Viva então os teus melhores dias, convicto de que esta fé habita dentro de você, convicto que você é um abençoado para sempre, convicto que você está salvo para sempre. O teu chamado é reinar em vida por meio da graça e do apostolado. Encerramos então essa programação, convidando a você que continue sintonizado em nossa emissora. E logo voltaremos com outra palavra que por certo levará sua vida a uma nova etapa de glória. Um forte abraço e logo voltaremos. Para el mundo una locura, para mí
recuerdo viviendo. Doy gracias a Dios en todo tiempo, porque Él fue capaz de abrir los ojos de mi entendimiento y ahora saber quién eres tú y quién soy yo. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Diga aí, abençoado, tenho anjos que me servem, que me levam aí nas boas obras preparadas de antemão por papai, para nossa vida. Ah, papai. Que belo é compreender a fé e por ela ter limpa consciência, unido a ti, santo, justo e feliz, caminhando pela senda da vida. Rodeado de anjos que me guiam, me atendem e me cuidam. Como é bom viver a vida, sempre pensando nas coisas de cima, conhecer
conhecendo seu plano perfeito, sendo parte do seu decreto. Graças, meu Senhor. Rodeado de anjos que me guiam, me atendem e me cuidam. Como é bom viver a vida, sempre pensando nas coisas de cima, conhecendo seu plano perfeito, sendo parte do seu decreto. Graças, meu Senhor. Que bom é desfrutar do teu amor e viver em teu repouso, Senhor. Quero cantar, nada pode impedir esse gozo que produzes em mim. Rodeado de anjos que me guiam, me atendem e me cuidam. Como é bom viver a vida, sempre pensando nas coisas de cima, conhecendo seu plano perfeito, sendo parte do seu decreto. Graças, meu Senhor. Meu Senhor. Ah, Pai. Você sabia que o evangelho da incircuncisão para muitos é loucura? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Centroamérica, un saludo a Norteamérica y toda Europa. ¡Vamos, vale! Que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, todo porque fingen esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, todo porque fingen esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Y hasta que mis ojos vean al celestial. Y hasta que mis ojos vean al celestial. Una vez más y descubro lo fingido, y otra vez lo llevo cautivo, pero me esconderé como el silencio en el sonido. Cabalgaré por tus senderos oscurecidos, y como entendido yo entro en tu ser.
ejercido cuidar y guardar a sus elegidos, cantando con mi espada con fuego encendido y que ninguno se pueda perder. Este es mi trabajo que por siglos he ejercido cuidar y guardar a sus elegidos, cantando con mi espada con fuego encendido y que ninguno se pueda perder. Oye, mi potencia, les tengo que decir que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, caduco el que finge en esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, caduco el que finge en esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Y este es mi trabajo, mi eterna bella ofrenda, llevarte a lo perfecto, que es mi máxima expresión, y en mi potencia te tengo que decir que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, caduco el que finge en esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Que lo corrupto se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad, caduco el que finge en esa mente carnal, y hasta que mis ojos vean al celestial. Y hasta que mis ojos vean al celestial. Y hasta que mis ojos vean al celestial. Bendecidos. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.